Fala galerinha, tudo tranquilo, tudo certo com vocês? Eu me chamo João Pedro, dono do canal Resenhando Por Aí, espero que todos estejam bem, sejam todos muito bem-vindos. Quem puder estar se inscrevendo aí, deixa aquele like e vamos pra cima, beleza rapaziada? Nesse vídeo vou mostrar pra vocês como é que eu saí disso daqui pra chegar aqui. Então, né, a gente tem todo um processo, a gente tem toda uma história na corrida, eu vou contar a minha história, né? E consegui finalmente correr uma distância que eu já almejava bastante, que é 16 quilômetros. Ainda não cheguei no meu objetivo é correr 21 quilômetros, mas eu vou contar para vocês nesse vídeo como é que foi eu conseguir correr, né, esses 16 quilômetros. Então é o seguinte, a gente tá no ano 2024, janeiro aí, hoje é o último dia, eu tô gravando esse vídeo no dia 31 de janeiro, então quando começou 2024, 1º de janeiro, eu botei na minha cabeça, ó, tenho até o dia do meu aniversário, até dia 29 de fevereiro, para correr 21 quilômetros. Então eu tô nesse período aí treinando duro na corrida, tô me esforçando, tô fazendo um cronograma, né, tudo mais. Então, para quem não sabe, eu sou formado em educação física, então tô querendo focar mesmo para conseguir chegar nesses 21. Mas vou passar também para vocês dicas de como eu fiz para também conseguir chegar, né, nos 16 quilômetros, que me ajudaram bastante, meus amigos. Então vamos nessa, sem mais enrolação, é o seguinte, tem todo um processo, tá? Você não começa assim já correndo 16 quilômetros, tá, rapaziada? Tá? Você pode estar na sua melhor forma física e tudo mais, só se você já for realmente já passou por algum esporte anterior e tudo mais, já tem um perfil de atleta, aí sim você até já pode começar correndo, já começa a correr 5, 10 com facilidade. Mas quem é corredor iniciante, como foi o meu caso, que eu era zerado de corrida, tá? Comecei do zero. Então, a gente tem todo um processo, tem todo um treinamento, tem que você aprender a mecânica da corrida, tem que saber como é que você está correndo, a sua respiração, como é que você está se hidratando também, que é fundamental. Então aí, quando a gente começou, né, esse mês de 2024, antes de 2024 eu já começava, né, a correr muitas provas de 5, depois eu me propus a correr 10 e aí gostei bastante de 10 quilômetros, fiz muitas provas de 10 quilômetros, fui correndo 10, melhorando meu tempo, abaixando, mas sempre o meu maior objetivo não é nem correr uma maratona, e sim uma meia maratona. Eu acho que 21 quilômetros é uma distância muito bacana. Então, aqui em casa, né, eu sempre gosto de ficar pensando, pô, 21, então para dar 21 eu tenho que sair daqui até aquele ponto e voltar. Eu sempre gosto de fazer essas coisas, né, eu vou marcando tudo no Strava, e aí eu tenho essa noção já bem nítida na minha mente, né. Então, como é que foi que aconteceu? Em janeiro, eu fragmentei, né, as semanas. Então, na primeira semana de janeiro, estava voltando, né, Réveillon, Natal, esse processo aí, eu não estava correndo. Primeira semana de janeiro, a minha meta era correr 10 quilômetros, beleza. Eu ficava alternando, né, ficava terça, quinta e sábado. Eram os dias que eu estava correndo. Então, alternava também entre o ciclismo e a caminhada, nesse mês de janeiro. Então, na primeira semana eu consegui, fui de 3 quilômetros na terça, na quinta-feira eu corri 5, e no sábado já consegui ali correr de 8 a 9. Não cheguei no 10, tranquilo, não tem problema. E aí o que acontece? Na segunda semana, no primeiro dia da segunda semana, já quando chegou na terça-feira, eu já corri os 10. Pronto, objetivo alcançado. E aí nessa segunda semana a gente já emenda uma progressão, né? Sair de 10, vamos agora tentar 12. Então, também vale destacar que você correr sozinho é mais complicado. Por quê? Porque você vai ter que levar sua água, porque para distâncias maiores de 10 quilômetros eu aconselho você ter essa hidratação, é fundamental. É claro que tem gente que não consegue correr 5 quilômetros sem água, né? É importantíssimo. Então, no meu caso, eu corro tranquilo, eu consigo correr 10 quilômetros sem água. Mas tem gente que eu respeito, é normal isso aí, não consegue correr 5 quilômetros sem água, então precisa da hidratação. E é fundamental, não estou falando que não é para tomar água, tem que tomar água mesmo. Dá uns goles, cospe um pouquinho, ou então engole, mas é fundamental. Principalmente, vai variar, né? Principalmente da onde você mora. Então, por exemplo, eu moro em Aracaju, aqui é muito quente nesse mês de janeiro, é papo de 29 graus para 31, a variância, né? Então, meu amigo, é muito quente. Para você correr, você tem que correr em horários estratégicos, ou de madrugada, ou depois das 5h30 da tarde, porque aí você consegue correr de boa. No meu caso, eu estava treinando já nos horários de mais cedo, né? De 6 até umas 7h30 da manhã. Então o sol ali em 7 horas já era pancada. Tanto que os meus 16 quilômetros eu corri nessa variância. Eu comecei a correr 5h30, acabei 7 e pouco, né? 7h10, 7h20 por ali. Então o que acontece, meus amigos? E aí, continuando nessa ordem que eu estava falando para vocês, o meu próximo objetivo era correr 12, né? Na segunda semana. Então, quinta-feira consegui correr já ali. Na terça eu corri 10, né? Aí na quinta eu diminuí, corri uns 7,5 por aí.
E aí depois, no sábado, porque o que é que acontece também? Eu corro muito na orla, né? Aqui perto de casa. E aí, dia de sábado, fecham as ruas e aí você vê muita clube de corrida, vê muita gente correndo. E isso incentiva você. Você vê que o tempo nem vai passando, você vê que você está correndo e nem está sentindo que está passando os quilômetros. Isso é muito positivo. Então, por isso que eu falo, né? Correr com alguém é muito importante. Minha irmã, ela treina em clube de corrida, então eu aproveito também às vezes quando ela vai treinar, que foi o caso que fez com que eu conseguisse correr também 16. Quando ela foi treinar, ela tá treinando para correr 24, né? Ela tá nesse objetivo, ela quer correr 24 quilômetros, eu quero correr 21. Então, eu peguei um dia de sábado que foi o treino dela, nessa segunda semana de janeiro, e corri junto com ela os 12 quilômetros. Então, consegui aí, foi eu, ela, a gente foi, saiu daqui praticamente de casa, fomos até lá onde é o A13 de julho, e também ali, demos ali 2 voltas na 13. Então, é um percurso que eu já esperava que seria desgastante, né? Correr 12 quilômetros, estava feliz da vida. E aí vamos para o próximo passo. O próximo passo seria o quê? Correr os 16. A gente não foi para 14, foi direto para 16. Então, passou um período ali, na terceira semana de janeiro, a gente foi se preparando, né? É fundamental, o que eu pensava, né? Fundamental a hidratação, porque quando eu corri 12, eu lembro que eu só levei uma garrafinha d'água. Para 16. Bom, continuando o vídeo então, para 16, rapaziada, vocês precisam estar com uma hidratação fundamental, né? É importante, principalmente quando você está correndo com a assessoria, você tem mais facilidade, porque aí você está passando pelo stand e a pessoa te entrega, né? A água, te entrega Guaramix, que foi o que aconteceu quando eu corri os 16. Eu corri com minha irmã também e tava também mais 3 pessoas, né, da assessoria que ela treina. E aí a gente fez primeiro 10 quilômetros e aí faltavam 6, né? Nos primeiros 10 quilômetros eu não tomei água, certo? E aí quando a gente passou pelo stand, ele entregou lá, né? A gente recebeu a água e Guaramix e aí a gente foi indo. O calor tava pegando muito, foi o que eu mais senti foi a questão do calor, né? Então dificultou muito a gente fechar os 16, mas a gente conseguiu. Só que é de fundamental importância você, depois de 10 quilômetros, tomar muita água. Assim, não é nem ingerir, né? É você jogar água no corpo, caso você mora numa região que está muito quente. Também você tomar o gel, né? Tem muita gente que corre tomando gel de carboidrato. Ou então a barra de cereal. No meu caso, eu levei 2 barrinhas. Aí tomei 2 águas e ainda tomei Guaramix também quando eu corri 16. E algo que é fundamental também é você fazer fortalecimento muscular. Porque, meus amigos, no meu caso eu senti muito o joelho direito, né? Então, eu tô nesse processo aí de até o final de fevereiro conseguir fazer uma meia maratona. Eu tô ainda cuidando agora do meu joelho. Entendi como é que é, né? Uma corrida de 16 quilômetros é realmente puxado. O ponto crítico é quando você está ali no quilômetro 15. Mas o que mais dificultou para mim os 16 foi a questão do sol. Acredito que se eu tivesse correndo na noite ali, eu aguentaria chegar a 17 ou 18 quilômetros. Mas no mais é isso. Então, dicas que eu dou para vocês, né, que vão correr 16 quilômetros, estão treinando para 16. Corra com alguém, tá? Chama alguém que tem experiência em corrida, que nem que corra junto com você 10 quilômetros. Isso aí já te ajuda muito do que você correr 16 quilômetros sozinho. Segunda dica que eu daria é você, questão da hidratação, né? Separe pontos, né, onde você vai se hidratar. Pense assim, vou correr 16, então vou me hidratar no quilômetro 8, no quilômetro 10, no 14, com uma barra de cereal no quilômetro 15 e pronto. Você pensa assim, se estruturar, né, dessa forma, que é fundamental também. E a terceira dica, e não menos importante, é assim, viu que você já está ali no quilômetro 13, 14, cara, não pense em desistir. Pense assim, pô, só falta 3, só falta 3. Você seguiu o seu treino, você corre, você está treinando certinho. Então vai que você consegue. Eu achava muito que eu não ia conseguir. E quando eu cheguei, fiquei muito feliz. Então a sensação de você conseguir, né, o seu objetivo aí é muito legal. Então a terceira dica é você não desistir, né? Então não é nenhuma dica, é só um incentivo mesmo para você aí se cuidar. Fortalecimento tá fundamental também junto com essa terceira dica. E a alimentação no pós, né? No pós, açaí, muita água, tem que comer, né? Tem que comer porque você perde muito, né? Corrida é um esporte de muito impacto, então você tem que se cuidar depois. A alimentação é fundamental, beleza? Tamo junto, rapaziada. Vamos nessa, espero daqui a um mês já tá gravando aí como é que foi a minha experiência na minha maratona. Com fé em Deus, beleza? Valeu!